Olá pessoal, tudo bem? Sudana de Castro na área. As prisões estão acontecendo para bolsonarista que ainda insiste em compartilhar fake news atacando a democracia, apoiando o golpe. Saiba que a situação está cada vez mais delicada. Bolsonaristas realmente serão presos, principalmente os financiadores, os influenciadores e os mentores do mal sucedido golpe que eles tentaram em Brasília, o golpe Tabajara. Todos vocês irão sofrer as consequências das leis brasileiras. O ministro Alexandre de Moraes e o STF não estão para brincadeiras. Se vocês postaram coisas que atacam diretamente a nossa democracia e apoiando o golpe, saiba que vocês também podem estar na mira das investigações da Polícia Federal. Então fica o conselho aqui: se você não quer parar lá na Papuda e também na Colmeia, como muitos estão lá e já estão arrependidos, pense bem do que você está fazendo. A maioria daquelas pessoas que estavam em frente aos quartéis pedindo golpe militar, boa parte daquelas famílias que estavam realmente lá é de família de militares. Essa moça, ela é filha de um falecido militar e a mãe dela, que é viúva de militar, e todos nós sabemos muito bem das pensões que as viúvas e as filhas de militares recebem. A mãe desesperada, que aconselhou diversas vezes essa moça, dizendo que ela não fosse, e ela questionou a mãe que não cortasse as asas dela, assim ela falou para a mãe, foi para os atos. Uma estudante de medicina, só para vocês verem o padrão de vida dessa pessoa. Mesmo assim, ela está numa cela comum porque ela não concluiu o seu nível superior e ela está no meio de outras detentas. Talvez ela nem tenha costume de estar próximo de pessoas. Lembremos nós, ela é aluna de medicina, então o padrão dela, social e financeiro, é totalmente diferente daqueles que estão presos. Mas o fato dela não ser graduada, formada ainda, ela não tem direito a uma prisão especial, está no meio dos outros presos. E a mãe, agora desesperada, tenta com advogados convencer o Alexandre de Moraes, tentar aliviar a prisão dela. Só que a gente sabe muito bem que ela esteve lá, ela foi uma das que participaram, e o Alexandre de Moraes, ele não é frágil ao ponto de se convencer com uma pessoa que tinha uma vida tranquila, que poderia estar em sua casa se dedicando a seus estudos de medicina, estava em atos golpistas e no quebra-quebra de Brasília. É lamentável que, por todo o esforço dessa mãe em tentar criar essa moça, em tentar convencê-la que essas coisas são perigosas, não, ela vai, insiste, quebra a cara, porque quem não escuta conselho de pai e mãe sempre se dá muito mal, porque pai e mãe só aconselham para o bem. Mas essa jovem, com um espírito rebelde, você achar que faz parte de uma família militar porque o pai falecido era militar, colocou na cabeça que ela tinha direito de decretar um golpe no país. Agora está a pobre da mãe tentando tirar. Não é nem questão, pessoal, de ter dinheiro para pagar advogados. Essa família tem. O único problema é porque é um crime federal, nos quais a prisão pode chegar até 30 anos de cadeia. Olá pessoal, tudo bem? Sudana de Castro na área. O Bolsonaro realmente não tem nada na cabeça. A gente pode considerar que o tiozão, ele tem problemas mentais, porque ele pede ao TSE que anule, que não leve em consideração aquela minuta encontrada na casa do Anderson Torres, seu ex-ministro, que disse que a minuta não saiu da casa dele, que a minuta não ia ser publicada. Enfim, só que isso, pessoal, é querer testar a inteligência das pessoas, principalmente dos ministros do TSE. Aquela minuta é uma prova concreta que o Bolsonaro pode se complicar e ficar inelegível. E pedir para que os ministros do TSE desconsiderem aquela minuta é querer testar a inteligência dos ministros. É claro que o Bolsonaro irá se complicar e ficará inelegível, até porque parece que a burrice reinava não só em Bolsonaro, mas todos aqueles que o seguiam, principalmente os seus ministros, até porque foi encontrado na casa de Anderson Torres uma minuta golpista e ele diz que nem se lembra dessa minuta. Uma das duas: ou o ex-ministro tem problemas de memória, ou realmente está se fazendo de burro. Nessa penúltima petição ao TSE, o Bolsonaro está pedindo ao ministro corregedor da Justiça Eleitoral que desista de usar essa minuta do golpe numa ação que pode deixá-lo fora das urnas de 2026. Daí a preocupação do Bolsonaro. E aí, se você analisa, eu estava vendo o pedido, no miolo dessa petição, a defesa do Bolsonaro enumera basicamente 4 motivos
para que o documento seja desconsiderado. E essas alegações, elas ofendem a inteligência alheia. Estão argumentando basicamente que o documento seria apócrifo, que jamais saiu da residência do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que não foi publicado e que não fez, na expressão do advogado, ele diz que o documento não fez a transposição do mundo do rascunho para o mundo da realidade. Então, nesse enredo, o esboço da intervenção no TSE, com a anulação da vitória do Lula e a formação de uma junta comandada por militares, isso não teria nada a ver com a ação na qual o TSE inseriu o documento. É uma ação que pede ali a cassação dos direitos políticos do Bolsonaro por ter abusado do poder naquela reunião em que ele contou mentiras sobre o sistema eleitoral para embaixadores estrangeiros aqui em Brasília. No fundo, Fabíola, o Bolsonaro está pedindo ao TSE que faça como ele, se finja de bobo pelo bem do seu plano de retornar à presidência em 2026. O Anderson Torres, intimado a depor na quarta-feira, ele preferiu ficar em silêncio. Disse por aí que ele vai abrir o bico na segunda-feira. Agora, cada minuto que o ex-ministro do Bolsonaro permanece preso sem dar uma boa explicação para esse documento, a falta de nexo do Bolsonaro aumenta. Mal comparando, a minuta do golpe ficou parecendo um elefante. Quando atacou as urnas, o Bolsonaro deu à luz o elefante. Quando ele envolveu as minhas Forças Armadas na guerra contra o TSE, ele deu de mamar ao elefante. Quando ele se recusou a reconhecer a vitória do Lula, ele soltou o elefante. O animal acampou na porta do quartel, invadiu 3 poderes em 8 de janeiro, destruiu tudo que viu pela frente. A Polícia Federal foi acionada e encontrou o elefante escondido dentro do armário do Anderson Torres. Agora o Bolsonaro pede ao TSE, pede ao país que se finja de bobo, que finja que o elefante não existe. O problema de certos espetáculos, Fabíola, é que a plateia não foi bem ensaiada para fazer o papel de idiota. Então o Bolsonaro, o Datafolha saiu outro dia, informou que mais de 90% das pessoas, dos brasileiros, estão contra esse espetáculo que foi proporcionado aqui no 8 de janeiro, essa tentativa de golpe. Então, acho que não vai colar, Fabíola. Acho que o elefante vai continuar na sala e o TSE não pode fechar os olhos para ele. O ciclo está se fechando para as pessoas que contribuíram para aqueles atos de terrorismo e golpismo em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. O ex-secretário de Segurança e também o governador do Distrito Federal afastado, o Ibanez Rocha e o Anderson Torres, e também outros membros, mas principalmente o ex-secretário de Segurança e o governador do Distrito Federal são alvos de busca e apreensão. A polícia está buscando realmente mais indícios de provas e isso vai complicar principalmente a vida do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que vem enfrentando inúmeras investigações sobre a sua participação ou não nos casos do dia 8 de janeiro. E isso está saindo muito caro para todos os membros envolvidos. Tem gente que realmente vai ficar presa, enquanto o Bolsonaro está curtindo lá na terra do Pateta. Interessante que essas pessoas parecem que estão dispostas a enfrentar essas penas sozinhas, sem falar de fato quem é o mentor. Todos já têm a percepção que o mentor de tudo isso é o Bolsonaro, mas eles insistem ainda em resguardá-lo. Vamos ver até quando o passarinho Anderson Torres não vai cantar. E se o próprio Ibanez Rocha vai ficar realmente jogando meias verdades ou vai diretamente culpar o seu ex-secretário Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar. Ou seja, pessoal, o círculo está se fechando para eles e provavelmente as prisões dos peixes grandes está próximo de acontecer. No Metrópolis, o Rodrigo Rangel trouxe uma informação de caixa 2 no governo Bolsonaro. Exatamente, olha só o que as investigações estão trazendo à luz do dia. O Bolsonaro fazia uma operação e ainda tinha outras operações muito parecidas com a rachadinha. Veja bem, as investigações que ocorrem no Supremo Tribunal Federal sob o comando do ministro Alexandre de Moraes avançam sobre um personagem-chave que, por tudo que se descobriu até agora e por sua estreita proximidade com Jair Bolsonaro, deixará o ex-presidente ainda mais encrencado. Transações financeiras do militar do Exército que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente foram mapeados pela Polícia Federal, por ordem do STF.
O militar pagava contas do clã presidencial em dinheiro vivo, ao mesmo tempo em que operava uma espécie de caixa paralelo, no Planalto que incluía recursos sacados de cartões corporativos. Pagamentos eram feitos em agência do Banco do Brasil, localizado dentro do palácio. Entre as contas pagas estava a fatura de um cartão de crédito usado pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mas emitido em nome de uma amiga dela. Ou seja, alguém estava pagando conta de outras pessoas. Áudios com vozes de Bolsonaro reunidos pela investigação sob o comando do ministro Alexandre de Moraes indica que o presidente controlava e tinha ciência de tudo. Olha só o que estamos descobrindo. É necessário que o ministro Alexandre de Moraes, junto com a Polícia Federal, possa descobrir todas essas procedências, desses gastos, desses pagamentos em dinheiro vivo, e essa pessoa muito próxima ao presidente Bolsonaro, que operava um caixa paralelo. E isso, conforme a reportagem do Metrópolis, traga por Rodrigo Rangel. A situação do Bolsonaro se complica cada vez mais. Além de atentados contra a democracia por tentativa de golpe, Bolsonaro também pode ser preso até por corrupção. Estamos tendo prisões importantes para que todos os bolsonaristas que ainda acham que não vai ser alcançado pelas nossas leis, pela nossa justiça, saibam que isso não vai acontecer. Já teve pessoas presas em várias operações, pessoas que estavam ligadas diretamente e que financiaram. As prisões estão a todo vapor e realmente o STF, o Alexandre de Moraes e a própria Polícia Federal não estão para brincadeiras. Estão prendendo todos aqueles golpistas que tentaram contra a nossa democracia. E os jornais já estão até divulgando o nome dessas crianças que tentaram destruir a nossa democracia. Ramiro Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros, foi preso na cidade de São Paulo. Nas redes sociais, ele se apresenta como patriota a serviço do transporte. Ramiro Júnior foi candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL nas eleições de 2022. Ele recebeu 4.542 votos e ficou como suplente na Câmara dos Deputados. Na casa de Ramiro, os policiais encontraram uma bandeira com os seguintes dizeres: "Caminhoneiros vão parar. Não reconhecemos mais os membros do STF, STJ, TSE e Congresso. Basta. Sem eles, o Brasil cresce. Houve fraude, sim. TSE adulterou os votos. Pedimos apoio do povo. Se tiver lockdown, a rodagem para." Em Belo Horizonte, a Polícia Federal prendeu Randolfo Antônio Dias. Segundo as investigações, ele incitava ações ilegais, como o bloqueio de refinarias, e enviava áudios desejando a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. No Distrito Federal, os agentes prenderam Renan Silva Sena, que foi demitido do Ministério dos Direitos Humanos em maio de 2020, após divulgar um vídeo com ofensas a autoridades. Com ele, os policiais encontraram R$22 mil. A casa de Renan Sena estava trancada e teve o portão arrombado por agentes para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. No Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal prendeu Soraya Batiotti. Ela é intérprete de Libras e também participava de atos bolsonaristas radicais. Soraya foi atuante na campanha do deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, ao governo do Mato Grosso do Sul em 2022. Ele foi derrotado por Eduardo Riedel, do PSDB, no segundo turno. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele veio, em entrevista, falando que os militares que atuaram ou estiveram naquele golpe, no dia 8 de janeiro de 2023, serão responsabilizados como pessoas civis. Mas que pena se o ministro da Defesa, que poderia ter evitado tudo isso, se a ordem tivesse saído com antecipação para que as pessoas que estavam na frente dos quartéis fossem retiradas. Aquelas pessoas que foram para Brasília, naqueles 100 ônibus, já tinham realmente um intuito de quebrar a capital, de tomar, de criar caos, de buscar um estado de sítio. Se o senhor tivesse realmente uma postura um pouco mais firme, teria evitado isso. Agora queremos a responsabilização de todos os envolvidos, desde os civis até principalmente os militares. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Tem como garantir, ministro, que o 8 de janeiro Não me arrependo, porque eu vim para negociar. Eu não podia negociar com você e, a priori, criar um prego-julgamento para você. Não me arrependo. O senhor acha que dá para garantir que hoje as Forças Armadas cumprirão o seu papel no caso de um ataque similar ao que aconteceu? Não tenha a menor dúvida.
senhor disse não isso. tem a menor dúvida que outro daquele não vai acontecer, até porque as Forças Armadas irão se antecipar. O presidente Lula fez algum pedido? Qual mensagem o presidente Lula passou para os comandantes? De entusiasmo, de fé no trabalho dele, da consciência, todos se indignaram com aquilo. Não houve quem não se indignasse. De maneira que o presidente Lula disse que acreditava no trabalho dele, tanto que nós hoje tratamos de uma agenda absolutamente diferente.